Hoje a aula sobre jejum intermitente, e particularmente, gente, eu amo o jejum, principalmente para quem tem resistência à insulina. O jejum, acho que ele é um dos melhores métodos. Hoje muitas nutricionistas estão aderindo ao jejum intermitente. Elas já entenderam que o corpo ele precisa, muitas vezes, de um tempo, né? Principalmente quem tem essa questão da resistência à insulina. Mas eu vou trazer aqui para vocês de uma forma mais detalhada para vocês entenderem. E muitas vezes a gente vai, por exemplo, num nutricionista, como ele, às vezes, não é que ele não sabe, né? Mas cada pessoa é de um jeito. Por isso que o nutricionista ele tem que fazer uma investigação muito grande com você ali. Não só sobre a questão alimentar, mas questão de comportamento, outras questões também, né? Até hoje, gente, eu já passei em vários nutricionistas quando eu era gordinha. E quando eu comecei a processo de emagrecimento, eu também passei, mas nenhuma conseguiu me atender naquilo que eu precisava, porque eu falava uma coisa, parecia que elas não entendiam, porque elas falavam assim, não, você tem que fazer isso. Mas determinadas coisas que elas colocavam no cardápio, eu já não comia. Então, por exemplo, elas queriam que eu comesse pão, mas, gente, eu não como pão, não é por emagrecimento, é que eu não gosto de pão. Pra mim, comer o pão demanda muito tempo, depende, eu tenho que estar com muita vontade de comer pão. E elas falavam, ah, no café da manhã você come 2 fatias de pão. Eu falava, não quero comer pão, coloca outra coisa. Então, sempre tinha esse conflito, né? Só uma vez que eu fui uma nutricionista do meu trabalho, do meu antigo trabalho, doutora Rose Klerma, também ela tem uma bagagem muito grande aí, que quando eu fui me consultar com ela, lá pelo trabalho, ela pediu para me ficar 15 dias na época, sem açúcar, sem farinha, para ver como meu corpo reagia. E aí teve um resultado muito positivo. E ela falou, o seu corpo, não dá pra gente colocar muitas coisas que elevam muito a insulina, né? Que tem esse alto índice glicêmico, porque senão você acaba inchando e armazenando, porque o seu corpo naturalmente ele não consegue fazer essa queima de gordura com tanta eficiência, né? E aí, ali eu comecei a entender que não era sobre a comida só em si, mas era sobre mim, sobre o meu corpo. E muitas vezes a gente não olha isso, a gente quer seguir, sei lá, fulano falou que fez a cetogênica deu certo. Tá, mas deu certo para aquele fulano, talvez para alguma particularidade dele, talvez para você não dê certo. Tem gente aqui, por exemplo, como a Aline, que come pão todos os dias, e a Aline conseguiu perder 30 e poucos quilos comendo pão. Para ela, tá tudo certo, tá dando, não tá interferindo no resultado dela. Só que tem gente que talvez se comer pão todos os dias, cria uma resistência à insulina porque o corpo naturalmente não queima essas calorias aí, essa energia do pão, e a pessoa começa a não emagrecer ou continuar, ou engordar e não sabe por quê. Às vezes essa resistência à insulina, como que eu sei se eu tenho ou não tenho resistência à insulina? Eu preciso ficar afastada um período de certos alimentos, aí sim eu vou examinar se o meu corpo realmente tem. Porque se seu corpo, se você, por exemplo, se você é uma pessoa que come pão, que come algumas coisas que tem alto índice glicêmico, e você passar 7 dias sem comer isso, seu corpo reagir, opa, tem uma resistência à insulina aí. Será que não é mais agradável para o meu corpo? Para mim, talvez não seja, porque eu gosto de pão. Mas para o meu corpo, será que nesse momento não é melhor tirar e depois introduzindo devagar? Então, a gente tem que olhar isso. Mas vamos lá ao tema de hoje, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Por isso que eu falo sempre, gente, não se coloquem no lugar de comparação. Sempre que se coloque no lugar de o que eu estou ensinando, tá? Então, hoje a aula é sobre jejum, tá? Então, vamos a desmentir algumas coisas que tem por aí, tá? Tem gente que acha que só vai ter resultado se fizer jejuns prolongados. Não, tá? Porque dependendo até do que você come na alimentação, você tá fazendo o processo inverso. Você tá mais engordando que emagrecendo. Seu corpo, ao invés de na hora que ele tá em jejum, ele queimar gordura, ele armazena. Dependendo do que você está comendo na sua alimentação. Então, não é o tempo sem comer que te emagrece, tá? Então, tem gente que nem faz jejum. E eu conheci um senhor, tá, gente? Eu não lembro quantos anos ele tinha, mas eu lembro que ele era bem senhor, assim, eu acho que devia ter mais de 60. Que ele fazia jejum de 12 em 12 horas. Qual era o esquema dele? Era assim, gente, ele tomava café da manhã, 7 horas da manhã, ele ia trabalhar, passava o dia inteiro sem comer, não comia nada lá no trabalho, e jantava às 7 horas da noite. Então, de 12 em 12 horas ele comia. E esse senhor, na época, ele emagreceu mais de 60 quilos, fazendo dessa forma. Então, tá vendo que ele ficava 12 horas. Então, não é o tempo que você fica em jejum. Mas também, quando ele abria a janela, ele tinha uma qualidade na alimentação dele. Então, não é só sobre o tempo. Então, eu só consigo fazer jejum de 12 horas porque eu quero tomar café. Tá, se esse é o que você dá pra você e se encaixa dentro dali, e você conseguir colocar uma alimentação que te ajude, vai ser de 12 horas. Se eu consigo fazer um de 16, se eu consigo fazer um de 18, entendeu? E eu nem recomendo que você faça 24 horas, 20 horas todos os dias, tá? 2 vezes na semana é recomendado. Mais do que isso, você vai ter que manter isso pro resto da sua vida. Porque se seu corpo se acostumar com jejum de 24 horas todos os dias, qualquer hora que você sair, comer, sei lá, 3 vezes no dia, você vai engordar. Então, mantenha um jejum que você consiga para sua vida, né? Nem eu hoje faço entre 16 e 18. Isso para mim é tranquilo. Eu não tomo café da manhã. É muito difícil, tá? Então, não é o tempo, mas o que você escolhe comer depois que o relógio do jejum termina. Então, o que você come depois é mais importante até do que quantas horas você ficou em jejum. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o jejum e o efeito do jejum no seu corpo, tá? O jejum intermitente é um método alimentar que alterna períodos de alimentação com períodos de jejum, tá? Então, jejum, você tem essa alternância de em certo período eu estou em jejum, sem comer nada, só água, chá e café sem açúcar, nada que altere a minha insulina. Então, assim, tem algumas pessoas que às vezes, vocês vão entender sobre isso depois, consome café com óleo de coco, tá? Ela quebrou o jejum calórico, mas não quebrou o jejum metabólico, e eu vou explicar para vocês a diferença dos dois, tá? Mas do jejum mesmo, que é total de calorias, de calorias e de metabolismo, é o jejum que você só toma água, chá e café sem açúcar durante o período que você está sem comer.
tá? Ou seja, né, momentos em que o corpo fica sem receber calorias, né? Não é uma dieta restrita, jejum não é dieta, tá, gente? Jejum não é dieta, mas é um estilo alimentar que organiza o tempo das refeições. Então, eu já vi uma vez a pessoa falar, que jejum me deixa ansiosa. Não, até porque o jejum ele te ajuda, porque uma pessoa ansiosa, ela mastiga toda hora. Geralmente quem tem ansiedade, ela fica querendo mastigar toda hora. Então, o jejum, quando ele faz ele te limita em certos períodos, você já não fica com essa ansiedade que você fica mastigando, entendeu? Jejum aumentou a minha compulsão alimentar. Aumentou porque você está se alimentando errado. Porque se você se alimentar corretamente, o jejum vai diminuir sua compulsão alimentar. Porque eu nunca vi alguém falar que tem compulsão alimentar comendo brócolis. Eu vou compulsão alimentar, eu comi um pé de alface. Nunca vi. Se você está tendo compulsão alimentar depois do jejum, é porque você está comendo alimentos que não deveriam estar sendo consumidos depois do jejum. Tá? Então, aqui a gente tem os jejuns que são os modelos mais comuns, né? Que é o 12 por 12, que é 12 horas de jejum, 12 horas para se alimentar, que ele é ideal para quem está iniciando aí no jejum, ou quem quer só um jejum para manter o peso, às vezes, só, entendeu? Eu tenho um pouco de peso a perder, então um jejum de 12 horas para mim tá ótimo. Até mesmo para dar esse tempo para o seu corpo, para ele voltar a se reestruturar, né? Pense que o seu corpo é como se fosse uma fábrica. A fábrica trabalha geralmente durante o dia. Aí, quando é à noite, toda a fábrica para, as máquinas param, e geralmente, assim, algumas empresas aqui em São Paulo, a máquina para, e aí vem os engenheiros, os caras que fazem a manutenção da máquina. Então, pensa que seu corpo é essa máquina. Durante o dia, eu estou ali consumindo comida. Só que à noite, o meu corpo precisa parar essa máquina para poder até fazer essa manutenção. Ou seja, regeneração de células, desintoxicação, um monte de coisa acontece durante a noite, né? Por isso que nem é saudável você comer de madrugada, né? Ou comer muito tarde. Aliás, comer depois, gente, das 8 horas atrapalha no seu sono. Claro, mas eu durmo super bem. Tá, mas seu corpo tá trabalhando. Ele deveria estar em descanso. Aí seu corpo tá a noite inteira trabalhando para fazer digestão dessa alimentação que você comeu 9, 10 horas da noite. Isso é ruim, porque o seu sono não é de qualidade. Por isso que muitas vezes a gente acorda cansada. Quando se come muito tarde, aí você não sabe por quê, mas tá acordando muito cansada. Às vezes é isso, tô comendo muito tarde, tá? Temos o 14 por 10, né? Que é 14 horas em jejum, 10 horas para comer, tá? Quando a gente fala 12 horas para comer, 10 horas para comer, não é que você vai passar 12 horas comendo. Quer dizer que nesse período de 12 horas você vai fazer 3, 4 refeições, né? Você define aí, dependendo da sua fome, né? Para mim, gente, 3 refeições para mim tá ótimo. Tem dias que eu como só 2. Dependendo do que eu comer no almoço, eu como só 2. Mas eu sei que eu tenho que me forçar a comer 3, porque é muito pouco para bater as proteínas do meu dia, eu tenho que comer 3 pelo menos, né? Mas às vezes eu não consigo no período da tarde fazer um lanche, por isso que eu tô deixando ovos cozidos, porque aí às vezes eu tô aqui trabalhando, mas se eu tenho 10 minutos, eu vou lá e como 2 ovos e tá tudo certo, bato as minhas proteínas, tá? Então, esse 14, aí você tem 10 horas para comer. Em 10 horas, gente, se você comer, sei lá, de 3 em 3 horas, dá pra fazer 3 refeições, tranquilo, né? Até o de 16 horas que a gente vai ver aqui, 16 por 8, 16 horas de jejum, 8 horas para se alimentar. Se vamos supor que você abre a janela meio-dia, você almoçou, 3 horas da tarde ou 4 horas você faz seu lanche e ali antes das 8 da noite você faz seu jantar. 3 refeições bem feitas, tranquilo, tá ótimo. Aliás, eu tive uma aula com a Karina Peloy, gente, e a Karina Peloy, ela passou até um cardápio ali que eu nem utilizei, um cardápio geral, mas o que ela falou durante a aula? Ela falou assim, se você fizer 3 refeições completas, você não necessita de lanche. 3 refeições completas para quem faz café da manhã, almoço e janta. Ela falou, o lanche é se você tiver fome. Se. Tem esse se que ela falou. Então, não, você tem que comer de 3 em 3 horas certinho. Não. Ela falou, 3 refeições, que é as refeições principais, né? Quem não faz jejum, café da manhã, almoço e janta. Se lá no meio da tarde você sentir uma fominha, e olha só o que ela mandou comer, 3 castanhas. Falei, meu Deus do céu, se eu tiver que comer 3 castanhas no lanche, deixa pra lá, prefiro ficar sem comer, né? E ainda esse lanche que ela falou, é uma porção de frutas, é castanha, que é fonte de gordura, é uma coisa simples. Não é pra você fazer um lanche, meter um pão com queijo lá, não. É uma coisa bem básica mesmo. Então, a gente tem que focar nas refeições principais do nosso dia. Essas precisam ser completas e nutritivas, né? E tem esse último aqui, gente, que seria o famoso 24 horas, porque 2 vezes na semana você pode fazer 24 horas de jejum, e nessa única refeição você acaba fazendo 500, no máximo, aí estourando 600 calorias. Então, por isso, 5 por 2. 5 dias eu faço a alimentação normal, e 2 dias eu faço um jejum de 24 horas aí. Então, tem gente que esse 5 por 2 nem faz jejum nos outros dias, eu faço um jejum de 12 horas. Aí, nessas 2 vezes por semana, a pessoa faz um jejum de 24 horas e faz apenas uma refeição, tá? Esses são os jejuns ali mais populares que tem ali, tá? Tem o de 18, tem o de 20 horas? Tem. Também esses aí, tá? Mas dentro ali do que as pessoas mais fazem, esses aqui são os mais comuns, começando por 12 e indo ali até 24 horas. Claro, e esse jejum prolongado, que às vezes o pessoal faz 36 horas, 48 horas. Hein? Gente, olha, para emagrecer, eu não recomendo jejum de mais de 16, 18 horas, tá? Para emagrecer. Agora, você já emagreceu e você entende os benefícios do jejum. Eu quero fazer um jejum, sei lá, espiritual. Eu já fiz jejum de 3 dias, mas foi totalmente espiritual. Porque foi só Deus, porque não foi a única vez que eu consegui. Já fiz de 48 horas também, entendeu? Mas porque eu tava com um propósito muito grande com Deus, então eu fiz um de 36 horas. Foi bem desafiador, mas eu consegui fazer. De 48 horas também foi bem desafiador. Mas quando eu faço jejum prolongado, é com um propósito espiritual. Jejum para emagrecer, não. Eu perdi 24 quilos em 2023, eu não fiz nenhum jejum de 24 horas. Foram todos 16, 18, no máximo 20 horas ali. Tá? Então, nem recomendo aí para quem está em fase de emagrecimento. E o que acontece com o corpo, né, durante o jejum, né? Durante o jejum, o corpo reduz a insulina.
aumenta a queima de gordura e estimula a autofagia, que é um processo natural de limpeza celular. O que isso quer dizer, Cláudio? A insulina é um hormônio importante no corpo, né? Até que os diabéticos, eles não conseguem produzir insulina. Então, a glicemia dos diabéticos fica muito alta, né? Nós conseguimos produzir, né? Que é normal, quem não tem diabetes, conseguimos produzir essa insulina durante o dia. E aí o pâncreas vai secretando essa insulina para ela não virar gordura, tá? Quando você está em jejum, ele naturalmente reduz essa insulina para ela ficar estabilizada. Porque se a sua insulina vive alta, o que acontece? Você vive armazenando gordura. Por isso o aumento de peso. Se a tua insulina se mantém estabilizada, você queima a gordura do corpo. Isso é o que o jejum faz. Ele estabiliza a sua insulina para que o seu corpo comece a queimar gordura, tá? E aí, essa autofagia é nada mais do que o processo de faxina no seu corpo. Então, a gente come, gente, os alimentos, principalmente os industrializados, são cheios de química. E essas químicas, o nosso corpo não sabe lidar, porque não são químicas naturais. O nosso corpo foi programado para lidar com aquilo que vem da natureza. Mas hoje em dia até a natureza tem agrotóxicos, algumas coisas, mas ainda assim o seu corpo ainda sabe lidar com aquelas coisas. Seu corpo não sabe lidar, por exemplo, com miojo. Vai entrar um monte de química lá no seu corpo. Pão, por exemplo, esses pão integral, porque pão integral, não sei o quê. Tá, gente, olha o monte de componentes químicos que tem no pão integral. O seu corpo, ele não sabe lidar com esses alimentos. Então, quando você entra no jejum, o seu corpo entra nesse estado de autofagia. Então, o que ele faz? Ele faz uma limpeza celular. Ou seja, aquilo que pode prejudicar o seu corpo, ele começa a fazer essa limpeza, essa faxina, como se ele estivesse varrendo literalmente o seu corpo no jejum, tá? Então, essa autofagia é um processo natural. Só que se eu como toda hora, que nem as nutricionistas recomendam 3 em 3 horas, no meu corpo, ele não consegue fazer essa limpeza, porque toda hora ele precisa trabalhar, as células estão sempre lá trabalhando. E precisa que algumas funções do nosso corpo fiquem em estado de descanso para que haja essa limpeza da autofagia. E se eu estou fazendo digestão toda hora, não acontece esse processo de autofagia, tá? E isso ajuda no quê, né? No emagrecimento, na melhora da sensibilidade à insulina. Então, quando eu falo para você, quem tem resistência à insulina, fazer o jejum intermitente já ajuda essa pessoa, porque ela começa a não ter mais essa sensibilidade à insulina, tá? Ajuda no quê? No controle da fome. Vocês vão ver mais à frente por que o jejum ajuda no controle da fome. É muito comum uma pessoa que está fazendo o jejum certinho e se alimentando bem, ela falar, nossa, eu tô sentindo menos fome. Então, você não precisa tomar um remédio para moderador de apetite. Gente, o jejum é um ótimo moderador de apetite. Claro, se você estiver se alimentando bem, tá? E clareza mental, gente. Por quê, gente? Alguns alimentos ricos em açúcar, farinha, eles diminuem a sua capacidade de decisão. Por quê? Porque eles mexem com o nosso córtex pré-frontal. Quando eu digo para vocês que muitas vezes vocês usam a alimentação para aliviar suas emoções, como um comprimidinho de dor de cabeça, é por isso. Porque você, muitas vezes, está querendo se distrair do que você está sentindo ou pensando ali, você vai e come um doce. Quando você come um doce, você perde o seu poder de decisão. Então, você fica anestesiado, tá? E porque muitas vezes a gente não quer sentir, dependendo de como foi a nossa infância, a gente acha que chorar é fraqueza, né? A gente precisa ser forte o tempo todo, entendeu? Então depende da nossa história, né? E quando eu tô em processo de jejum, a minha consciência se expande, eu consigo escolher melhor, eu consigo ter tomada de decisão, eu consigo ter autocontrole, entendeu? Então o jejum, ele faz tudo isso, tá? Mas é importante lembrar, jejum não é milagre, tá? Então, o jejum sozinho, ele não vai fazer milagre por você, tá? Ele é uma estratégia. E o resultado depende do comportamento alimentar fora do jejum. Então, só fazer jejum vai me emagrecer? Não, tá? Se você não cuidar do que você come depois do jejum, não adianta de nada. Você passou fome, só isso. Você passou, sei lá, 16 horas passando fome, e aí, quando chegou na hora de comer, comeu de maneira errônea, né? Às vezes você até come certo, mas abre errado a janela de alimentação. E tem também um processo também, até mesmo para você não ter um pico de insulina, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Às vezes, na hora de abrir, você abre errado, né? Eu recebi, a semana passada, uma mensagem de uma aluna minha, onde ela perguntou, Cláudia, eu tô fazendo jejum, e quando eu abro a janela, eu passo mal. Eu perguntei, o que você tá comendo? Pão com queijo. Falei, entendi por que você tá passando mal. Tá dando um pico de insulina na hora que você abre a janela. Gente, um pão, né? Você não pode comer pão, mas um pão com uma fatia de queijo, a proteína é muito baixa. Então, o pão, gente, o índice glicêmico do pão é muito alto. Então, na hora que você come o pão, você tá, sei lá, em 16 horas de jejum, você come o pão, a tua insulina, ela vai lá no teto. E aí ela vai baixar muito rápido, na hora que ela baixa rápido, você passa mal. É isso que acontece, tá? Aí vamos lá aqui ao conceito do jejum, né, que é os benefícios, tá? O que o jejum faz? Ele aumenta a sensibilidade à insulina e leptina. Leptina, gente, é o hormônio da saciedade, tá? Então, como o jejum, ele aumenta essa sensibilidade à insulina, a leptina, que é esse hormônio da saciedade, que a gente consegue falar, acabou, não quero mais, tô cheia, que muitas vezes, quando a gente está na compulsão alimentar, a gente não consegue. Esse hormônio está desregulado, que é a leptina. Mas quando eu estou me alimentando bem, esse hormônio, ele volta a ter níveis mais altos, então eu consigo parar de comer de uma forma muito natural, tá? E aí reduz o risco de doenças cardíacas e diabetes, né? Ele aumenta também o nível da grelina. Grelina é o quê? Né? Também conhecido como hormônio da fome.
Então, a grelina, quando ela está regulada, o que acontece? Você sabe quando você está com a fome física, não é fome emocional, entendeu? Então, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, eu como todos os dias meio-dia. Mas se a minha grelina, ela tá ali regulada, às vezes você vai ver que vai dar meio-dia, você não tá nem com fome ainda, você fala, vou comer agora, não, porque eu não tô com fome. Vai te dar fome lá para 2 horas da tarde, porque a sua grelina tá regulada. Porque dependendo do que você comeu no dia anterior, dependendo do que você comeu na refeição anterior, às vezes você demora um pouco mais de tempo para sentir fome, tá? Então, quando essa grelina está regulada, você sente a fome física mesmo, tá? E aí, reduzindo aí, ó, quando a minha grelina está regulada, reduz a ingestão de excesso de comida, tá? Então você não excede a comida quando a sua grelina ela está regulada, você come o suficiente para o seu corpo, tá? A habilidade do seu corpo utilizar o estoque de gordura corporal como fonte de energia. Gente, nosso corpo, por mais que eu esteja magrinha, né? Quem aí tá magrinha, ainda assim a gente tem uma porcentagem de gordura. Então, se você for para uma floresta e você passar, sei lá, 3 dias sem comer, você não morre. A água parece que é 72 horas também. Se você passar 72 horas sem água, aí sim, seu corpo vai pedir, vai pedir arrego e você vai ter que arrumar água. A água, sim, ela é mais necessária. Agora, comida, você, dependendo do tanto que você tem de gordura armazenada, você pode passar vários dias sem comer. Entendeu? Porque o seu corpo vai pegar essa gordura que tem em você e vai liberar para te gerar energia, né? Claro, se você for ficar, sei lá, o seu corpo perceber que vai demorar muito tempo para comer, ele vai diminuir, ele vai soltar o necessário só. Entendeu? Agora, quando seu corpo sabe que em determinado momento ele vai receber comida, ele queima muita gordura. Por isso que eu falo que 24 horas não é legal para quem está em processo de emagrecimento. Porque vai chegar uma hora que o corpo ele vai queimar gordura, mas ele vai queimar o necessário, porque ele não sabe quando que ele vai comer. Agora, quando eu mantenho 16, 18 ali alternado, por exemplo, o meu corpo sabe que vai receber uma boa qualidade de comida. Então, ele não tem medo de soltar a gordura que ele tem, porque ele sabe que ele vai receber nutrientes, tá? E aí, o que o jejum diminui? Diminui o nível de triglicerídeos, né? Diminui o risco de ataque cardíaco, né? Que é aí algo tão importante aí também, que dá colesterol, né? Essas coisas aí. Eu não sei, não vou conseguir explicar com vocês com detalhe, que aí já é coisa médica, mas eu sei que esse triglicérides também alto prejudica e dá maior risco cardíaco, tá? Aspectos inflamatórios no seu aparelho digestivo, gente. Quanto mais a gente come alimentos cheios de química, industrializados em geral, fast foods em geral, mais o nosso sistema digestivo fica inflamado. Então, é muito comum pessoas terem prisão de ventre, né? Terem queimação no estômago. E eu vejo muita pessoa falar assim, comecei o jejum, comecei a ter gastrite. Não, na verdade, talvez o seu corpo esteja sendo limpo, né? Então, tá passando por um processo ali de desinflamação do seu corpo. Pensa quando você machuca seu braço, né? No primeiro momento dói, mas depois fica meio que inflamado para depois sarar. É mais ou menos isso também que acontece ali. Se o seu intestino está muito inflamado, e aí você começa a fazer jejum, ele vai dar uma dorzinha no começo, mas depois essa dorzinha é da cura, que está sendo o processo ali inflamatório, né? Anti-inflamatório, tá? E o ganho de peso e risco, ele diminui o ganho de peso e o risco da síndrome metabólica, né? Que é mais ou menos a resistência à insulina, né? Então, quando a gente faz jejum, por isso que eu me mantenho em jejum, mesmo tendo emagrecido, porque ele vai diminuir o seu risco de ganhar mais peso, tá? Ele ajuda na sua manutenção depois que você perde peso, tá? E aí eu trouxe um gráfico aqui para vocês entenderem o que acontece, tá? Toda vez que a gente come, a gente tem picos de insulina nas nossas refeições, tá? Então, assim, vamos supor que você está ali, fez jejum, estou fazendo jejum a noite toda, acordou de manhã, eu estava em jejum. A hora que eu como, né, e vai depender do que eu como, tudo que eu comer, a não ser que eu coma só proteína, por exemplo, se eu comer frutas, vai dar pico de insulina, se eu comer pão, vai dar pico de insulina, se eu comer alguns legumes, vai dar pico de insulina. Só que o que acontece, né? Quando eu como, por exemplo, um pão, e eu coloco mais proteína do que o pão, vou dar um exemplo assim, vou comer um pão francês que tem 50 gramas, eu tenho que comer mais proteína dentro desse pão. Então, por exemplo, quando eu como pão de manhã, gente, eu coloco 2 ovos e mais queijo, ou seja, eu coloco bastante proteína, para não ter esse pico de insulina. Porque quando você come o pão, dá esse pico de insulina, ele vai subir e ele vai descer muito rápido, você vai passar mal. Então, quando você coloca bastante proteína, mais do que o tanto de carboidrato desse pão, você não tem esse pico tão alto de insulina. Então, pão com margarina, gente, é quase que querer se matar. Abrir o jejum com pão com margarina. Piorou outras coisas que as pessoas comem, né? Acho que eu até falei algum dia para vocês, a última vez que eu fui com meu marido na Aparecida do Norte. Eu fui no banheiro, quando eu voltei, ele tava com uma coxinha na mão. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa já começou o dia dando aquele pico de insulina. E batata. Depois ele começou a ficar passando mal por causa da coxinha que ele tinha comido. Falei, você sabe que não é saudável isso aí, né? Mas me deu vontade, eu comi. Tá, certo, mas agora tá passando mal por causa disso, você sabe. Então, assim, quando a gente come alguns determinados alimentos, tem esse pico. Aí, quando desce, você acaba passando mal, se sentindo mal, tá? Quando eu abro a minha janela com alimentos que tem proteína, que tem fibras, não há esse pico tão alto. A minha insulina vai subir, isso é normal, só que ela vai subir, ela vai descer gradativamente, fazendo com que eu demore mais tempo a sentir fome. Por isso que as pessoas falam, quando a gente come macarrão, logo a gente sente fome. É por causa disso. Porque o macarrão, pico de insulina. A insulina cai, eu sinto fome de novo, tá? Então, se você tem picos muito altos,
você vai sentir fome mais rápido. Se você tem um pico e ele vai descendo gradativamente devagar, você sente menos fome. Por isso que às vezes não é sobre o horário que você vai comer, mas quando o seu corpo fala, agora eu estou com fome de novo, me dá alimentação. Seu corpo tem esse mecanismo através daqueles dois hormônios, leptina e grelina, tá? Uma te avisa quando você tá com fome e a outra te avisa quando você tá saciado, tá? Mas eu só consigo que esses dois hormônios estejam ativados quando eu faço esse processo natural do corpo. E aí, por quê, né? O jejum é eficiente para queimar gordura, né? Porque ele reduz a insulina e ativa a queima de gordura. Ou seja, insulina reduzida, eu queimo gordura. Insulina alta, eu não queimo gordura, porque essa insulina que precisa ser queimada para gerar energia, tá? Então, algumas pessoas que falam assim, Cláudio, eu treino em jejum ou não treino em jejum, tá? Eu vi isso, gente, do Renato Cariani, tá? Tanto que o Pablo Marçal fez ali um projeto com o Renato Cariani, e o Renato Cariani passou para o Pablo Marçal um jejum de 16 horas. Porque o que o Renato fala? O Renato fala assim, que quem treina de manhã cedo, o pré-treino é o que ele comeu na noite anterior. Agora, se você vai treinar, sei lá, depois das 10, lá, na parte da tarde ou na parte da noite, é óbvio que você já vai ter comido, né? Mas quem treina de manhã, até ali umas 9 horas, a tua alimentação de pré-treino é o que você comeu no dia anterior, porque não deu nem tempo de queimar tudo que você comeu para você ter que comer. Né? Então, essa história que o povo fala, tem que comer uma banana para treinar. Ou seja, você tá dando um pico de insulina, quando você for pra academia, você vai queimar o quê? A banana. Não a gordura que a gente precisa, principalmente quem tá em processo de emagrecimento. É diferente de uma pessoa que tá ganhando massa muscular. Aí já é outro processo. Essa pessoa precisa comer mais, porque ela tá em hipertrofia, ela precisa ganhar massa muscular. Então, para ela, sim, faz sentido comer. Por isso, você tem que prestar atenção na pessoa que você está seguindo, qual o momento que ela está se escondida ou não condiz com você. Porque às vezes a gente vai lá na internet e a blogueira tá falando assim, eu, antes de ir pra academia, eu como uma colher de doce de leite. Que eu já vi. Aí você come uma colher de doce de leite, igual a blogueira, que tá lá, que é super magra, tá lá em processo de ganho de massa, você tá em processo de emagrecimento, e aí você começa a engordar, não tem efeito ali no resultado, nos seus treinos, e você não sabe por quê. Mas porque você seguiu uma dica de uma pessoa que está em um momento diferente de você, entendeu? Por isso a autoobservação é importante, tá? Então o jejum também, ele aumenta a produção dos hormônios que aceleram o metabolismo. Ou seja, quais os hormônios que aceleram o metabolismo? Grelina, o hormônio da leptina, e tem uns outros também, né? A melatonina, tá? Que é um hormônio importantíssimo do sono. Então, assim, ele aumenta todos os hormônios que ajudam você a acelerar o metabolismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre metabolismo basal. Metabolismo basal, gente, é a base, assim, esse é o metabolismo básico, né? Então, a gente, é bom até depois, eu acho que eu tinha um site que ajudava a calcular esse metabolismo basal. Mas, geralmente, quando faz bioimpedância, às vezes também calcula. Esse metabolismo basal é o quanto que o meu corpo, ali, ele, em descanso, o meu metabolismo está trabalhando. Então, assim, quem tem um metabolismo na basal bom, até dormindo tá queimando calorias. Tá dormindo lá, ó, corpo quietinho tá queimando calorias. Quem não tem um metabolismo basal bom, à noite tá só armazenando gordura. Então, por isso a atividade física é importante no processo de emagrecimento e a alimentação também, e o jejum, que ajuda nisso. Por isso que a gente tem que comer cedo, mais cedo, né? Até umas 8 horas ali, para que o meu corpo, à noite, ele faça esse processo também de queimar calorias, tá? E ele obriga o corpo a buscar energia nos estoques de gordura. Olha que legal. O jejum, se eu mantenho o jejum ali com uma alimentação boa, ele obriga o meu corpo a queimar gordura. Então, ele não vai buscar da insulina porque a insulina está baixa. Ele precisa do estoque de gordura. Esse meu corpo vai se incomodar. Então, vem dor de cabeça, vem irritabilidade, estresse, porque o meu corpo está acostumado a vir a insulina do quê? De fora, eu comendo. Quando eu faço esse processo inverso, eu preciso adaptar o meu corpo a queimar. Então, às vezes, gente, que eu falo para vocês, se você não for fazer jejum, sei lá, na semana toda fazendo de 16 horas, mas no domingo eu quero tomar um café da manhã com a minha família, faça pelo menos 12 horas. Não fica nesse processo toda hora ter que reiniciar, o seu corpo não se acostuma, né? E a gente já viu aqui em várias aulas sobre a questão da constância. Se não há constância, os resultados eles estão toda hora ficando travados. Então, por isso eu falo, coloque uma rotina que é possível você fazer todos os dias, independente do dia da semana. Entendeu? Ah, mas no domingo não quero fazer jejum, faça um jejum de 12 horas, mais tranquilinho. Entendeu? Mas faça, pelo menos, ali pro seu corpo entender que você tá fazendo jejum. Agora você, sei lá, faz de segunda a sexta, aí sábado e domingo você não faz nada, né? A mesma coisa, a atividade física. Ah, claro, só consigo agora 3 vezes na semana, tá tudo bem. Mas se você faz todos os dias atividade física e você não faz nada, sei lá, gente, um agachamento que seja, qualquer coisa, só pro seu corpo entender que ele tá assim, se movimentando. Aí você fica, sei lá, vai pra academia de segunda a sexta, aí sábado e domingo você não faz nada. Seu corpo tá sempre tendo que reiniciar, toda hora, né? Então aí não há aquela constância efetiva, tá? Principalmente quem está em processo de emagrecimento. Quanto mais você manter seu corpo em movimento, mais resultados você vai ter. E tem, claro, mas não pode descansar nenhum dia? Sim, você pode descansar. Sim, tá? É até saudável a gente ter um dia para descanso. Mas eu levei uma coisa que um professor da academia me falou, eu levei para a vida. Não fique mais de 48 horas sem fazer atividade física. Porque senão toda hora seu corpo está reiniciando. E eu levei isso para a vida. Então, quando é muito difícil. É poucas vezes que eu não faço no sábado e no domingo. Então, não quero ir para academia no sábado e domingo. Eu realmente não gosto de ir. Vou em pequenas ocasiões. Mas eu faço uma caminhada aqui no parque, pulo uma cordinha na minha casa, né? Faço um exercício. A semana passada eu fiz um treino em casa no sábado. Essa semana eu já fui para o parque caminhar.
entendeu? Ou sábado ou domingo eu faço alguma coisa. Às vezes eu faço nos dois, mas geralmente ou um ou outro. Aí no domingo eu descanso, entendeu? Que o descanso também é importante, mas não ficar mais do que 48 horas sem treinar. Boa noite, Regina. E aí, aqui, eu trouxe esse gráfico para vocês entenderem, né? O que acontece? O jejum, ele só começa a fazer efeito a partir de 12 horas. Claro, se eu fizer menos que 12 horas de jejum, eu vou ter resultado? Vai, mas vai ser um resultado menor. A partir de 12 horas, efetivamente, acabaram todos os estoques de alimentação do meu corpo e o meu corpo ele é obrigado a queimar gordura. Antes das 12 horas, depende só do que você comeu. Antes das 12 horas, por exemplo, eu agora à noite, não, mas eu comi uma banana. Por exemplo, se eu como só proteína agora à noite, eu não altero minha insulina, porque proteína não tem carboidrato, né? Então, se eu comesse só ovo agora à noite, fechasse minha janela. O meu corpo, talvez com 6 horas, 7 horas, 8 horas, já começaria a queimar gordura, porque foi só proteína. Não alterei a minha insulina. Por isso que algumas pessoas não comem carboidrato à noite, entendeu? Mas eu comi banana. A banana, ela tem um pouquinho de índice glicêmico. Então, meu corpo vai demorar aí 12 horas para ele começar a queimar gordura, tá? Então, assim, 12 horas, quanto maior o tempo de que eu estou em jejum, maior a minha queima de gordura, menor a minha insulina. Então, assim, aqui, ó, vocês verem no gráfico aqui, 2 horas, ainda eu tô armazenando gordura. Até ali, ó, 8 horas, começa a diminuir até chegar no de 12 horas. Aí de 12 horas começa a subir o quê? A queima de gordura. E aqui tem até um de 24 horas ali, entendeu? Ah, claro, então seria melhor eu ficar 24 horas. Mas é aquilo que eu falei. Se você começar a fazer um jejum de 24 horas, você vai ter que fazer pro resto da vida. É possível? É, porque tem gente que faz uma refeição por dia. Eu já conheci pessoas que só fazem uma refeição por dia. Só que a pessoa não emagrece mais, chega um determinado momento que ela não emagrece mais, isso o corpo dela se habitua àquilo ali, tá? Então, se você está em processo de emagrecimento e você não vai manter um jejum prolongado pro resto da vida, mais fácil você fazer um de 12, 14, 16, entendeu? Até 18 é possível, você vai fazer uma 3, 4 refeições ali, tá? Para não acontecer isso, para o seu corpo não se habituar e aí você não ter mais resultados com jejum. Por exemplo, o meu corpo já é habituado a fazer 16 a 18 horas. Se eu quisesse hoje emagrecer com jejum, eu teria que aumentar um pouco de jejum, ou diminuir minha alimentação, ou aumentar minha atividade física. Porque se eu continuar só fazendo o jejum que eu já faço, meu corpo não vai ter reação nenhuma. Porque eu já faço esse jejum há muitos anos, então meu corpo ele é habituado a esse protocolo de jejum. E hoje, se eu quisesse realmente emagrecer, secar um pouco mais, eu focaria em fazer mais cardio. Eu, Claudete, né? Focaria em fazer mais cardio. E hoje eu não faço tanto cardio, só consigo 10 minutos em alguns dias, mas eu percebo que quando eu faço mais tempo de cardio, né, meia hora ali, uma hora, o meu corpo ele reage muito melhor. E eu não diminuiria a minha alimentação, porque não tem, né, muita coisa para diminuir. Então, eu focaria no meu cardio, né? Hoje, né, nesse processo que eu estou de manutenção de peso, se eu quisesse secar um pouco mais, tá? Então é isso, gente. Quanto mais horas eu fico em jejum, maior a minha queima de gordura, claro, sempre falando sobre alimentação, que é o que eu vou trazer agora. Quanto menor o tempo de jejum, eu ainda estou armazenando gordura, tá? Os tipos de jejum para vocês entenderem. Porque aí muita gente julga. Ah, eu vi a menina tomando café com óleo de coco, mas ela quebra o jejum. Ou, por exemplo, o shot quebra o jejum, Cláudio? Shot quebra o jejum calórico, mas não quebra o jejum metabólico, porque o shot é o quê? Limão, açafrão ali, e esses alimentos aí, açafrão, limão, eles não dão picos de insulina, então você quebra o jejum calórico, mas o metabólico, que é o de queima de gordura, continua se mantendo ali, tá? Então o que é jejum calórico, tá? Você não consome nenhuma caloria. Então quando eu tomo shot, o shot ali, vamos supor, um limão tem, sei lá, umas 15 calorias, é baixa, mas tem caloria, entendeu? Então por isso, só toma-se chá, apenas água, chá ou café sem nada, né? Usado para emagrecimento e para ativar a autofagia, e é mais rígido. Mais rígido por quê? Porque é só água, chá e café. Né? Então, esse é o jejum calórico, de calorias, tá? Mas ele também é metabólico, porque ele não altera a tua insulina. Já o jejum metabólico, as pessoas ela pode consumir quantidade de gordura pura, como óleo de coco, sem sair da cetose. Então, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que fazem um jejum de 3 dias, falam assim, eu tô às 36 horas sem comer. Mas às vezes ela tomou, por exemplo, um caldo de ossos, que vai ter calorias, mas não vai alterar o metabólico, entendeu? Então você vê pessoas tomando café com óleo de coco, café com manteiga, que deve ser horrível, mas você vê as pessoas. Então, o metabólico, a pessoa consome algumas coisas que não alteram a insulina dela, entendeu? Mas ela fala, não, está em jejum. Aí vem alguém que não conhece um jejum metabólico, né? E fala assim, olha, tá errado, você tá comendo e você tá falando que tá em jejum. Sim, se ela come um alimento que é gordura, né? Pura, não sobe a insulina dela, ela está assim, em jejum, entendeu? Então, caldo de ossos, que as pessoas comem, esse café com óleo de coco, entendeu? São gordura pura. Gordura pura é aquilo que não tem, por exemplo, queijo não é gordura pura. Queijo tem leite, tem outras coisas, entendeu? É a gordura pura mesmo, tá?
E fora em manter o corpo queimando gordura. Ou seja, a pessoa, ela tá com fome, ela quer se alimentar, por exemplo, um caldo de osso. A gordura tem essa questão de gerar energia também. Ela quer se alimentar com alguma coisa, mas ela quer continuar queimando gordura. Então, ela faz esse jejum metabólico, tá? Então, resumindo, jejum calórico, 0 calorias. Jejum metabólico, 0 carboidrato, mas pode ter gordura, tá? Essa é a diferença dos dois. Após horas sem comer, o corpo precisa de nutrientes de qualidade para repor energia e manter o metabolismo ativo, entendeu? Então não adianta eu ficar horas sem comer, se na hora que o meu corpo ele vai precisar da comida, eu não der o que ele precisa, que é nutrição. O nosso corpo, gente, ele precisa ser nutrido. Por isso que eu defendo a tese de que um obeso ele é desnutrido. Porque o obeso ele não come comidas que tenham nutrição ali de qualidade. Pensa nos alimentos, gente. Ontem eu estava lá no meu aniversário, aí eu comi uma esfirra, né? Aí você olha a esfirra, gente, é um tantinho assim de carne e um montão de massa. Ou seja, é muito carboidrato para pouca proteína. Então, no final das contas, se um obeso ele começa a comer bastante proteína, ele já emagrece, porque ele já é desnutrido. Se ele começa a comer bastante fruta, legumes, essas coisas, ele já emagrece, porque o corpo dele começa a receber nutrição, né? Se você olhar essas pessoas que tem um povo fazendo uns vídeos aí, o que eu como em um dia? Gente, você olha a comida, é só comida que deixa ele mais desnutrido. Então, a gente tem a ideia de que desnutrição é aquelas criancinhas magras, né, que tem bastante lá nos países de fora, tipo a África, aquelas criancinhas magras lá. Não, desnutrição é o meu corpo não está sendo nutrido com aquilo que é necessário, tá? E quando o meu corpo não está sendo nutrido, o que ele faz? Ele armazena gordura, tá? E aí vem o que comer, né, pós-jejum para emagrecer, né? Então, eu tô trazendo hoje específico para emagrecer, mas também para manter, tá? Porque não adianta de nada eu emagrecer e depois eu não conseguir manter esse peso aí que eu perdi. E muitas vezes a pessoa não consegue manter, por quê? Porque ela criou uma rotina que não é possível que ela se mantenha por muito tempo. Ela só fez essa rotina para conseguir emagrecer. Depois, ela desanda tudo e aí ela começa a engordar novamente. Então, durante o período em que você come, é essencial fazer escolhas inteligentes, né? Priorizar o quê? Proteínas, né? Aqui tá proteínas magras, né? Tá? Mas quem já faz a low carb, né? Por exemplo, ou que aprendeu a se alimentar ali com base na low carb, a gente entende que a gordura dos animais, a gordura natural, ela não engorda. É lógico, com uma quantidade adequada, né? Você não vai comer, sei lá, 500 gramas de carne com aquele monte de gordura, tá? Mas é uma gordura que é boa, ela não engorda você, tá? Então, quem faz, por exemplo, low carb, ela não consome muito carboidrato, porém ela consome gordura. E a gordura não altera a insulina. Então, por isso que algumas pessoas a low carb faz mais sentido para a pessoa. A cetogênica também, que é uma de bem baixa carboidrato, né? Então, verduras e legumes variados, né? Variados é o quê? A natureza é incrível, gente. Deus é maravilhoso. Ele deixou muita coisa pra gente ter opções, né? E às vezes eu falo pra pessoa, mas se eu não comer pão no café da manhã, eu vou comer o quê? Olha, gente, a infinidade de frutas que tem, né? Proteínas, tem ovos, tem, porque eu tô acostumada só a comer pão. Gente, você tá limitada a só pão? Tem tanta coisa que você pode comer no café da manhã. A gente pode até comer comida no café da manhã. Porque a gente, culturalmente, a gente cria essa cultura de que café da manhã é pão. Mas tem gente que come mandioca no café da manhã, batata doce no café da manhã. Os nordestinos estão aí. Uma grande parte deles come isso, né? No café da manhã. Meu pai não come pão. Meu pai geralmente é um cuscuz. Você vai lá às 7 horas da manhã, ele cozinha uma mandioca. É mais ou menos isso que ele come. Meu pai é pernambucano, entendeu? Aqui no São Paulo que é muito essa cultura do pão, entendeu? Mas tem muita coisa que a gente pode comer no café da manhã, tá? Então, verduras e legumes variados, frutas em porções equilibradas, né? Equilibradas por quê? Porque a fruta tem frutose. A frutose é o açúcar da fruta. Então, não dá para me comer aquele montão de fruta. Mas em porções equilibradas é saudável para mim, tá? Gorduras boas, né? Que é o abacate, o azeite, as castanhas aí da vida, né? Que são as gorduras naturais. Água, chás e alimentos naturais, tá? O que eu tenho que evitar, né? Eu tenho que evitar açúcar em excesso, farinhas refinadas, ultraprocessados, lanches rápidos e calorias vazias, tá? E trazendo aqui para vocês, gente, não se enganem com coisas que tem assim no mercado, que tá lá escrito assim, isso aqui é 0 açúcar. Gente, tem açúcar. Só que o nome tá disfarçado. Não vai estar lá açúcar. Vai estar sucarose, vai estar maltodextrina, vai estar glicose de milho, o que mais? Tem tantos nomes. Tem outra que é lecitina de soja, tudo isso é açúcar ou adoçantes, tá? Então não existe. Se é doce, tem, tá? Se você colocou na boca, sentiu o gosto doce, tem. É só ler o rótulo. O que acontece que para vender para o mundo fitness, a indústria criou esses nomes aí para enganar as pessoas. Então, você acha que você está fazendo uma escolha saudável, muitas vezes só trocando um chocolate normal com um chocolate zero. E se você olhar as calorias, você vê que tem as mesmas calorias. É só um auto-engano, estou comendo zero, pelo menos é zero. Não, melhor comprar um 70% ali, e o 70%, o primeiro ingrediente tem que ser massa de cacau. Se vier açúcar na frente, ele não é, porque se 70%, a massa de cacau tem que ser maior do que o açúcar, entendeu? Então, essa hábito de ler o rótulo, é necessário a gente desenvolver, porque a gente é muito enganado pela indústria. Muito enganado, vocês não têm ideia, assim, porque o objetivo da indústria é vender,
né? E há quem diga, inclusive médicos aí, que há um acordo entre a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Uma adoece, outra finge que te cura, né? Finge porque não cura, né? Ela só finge que te cura ali. Então vai vender cada vez mais remédios para você ali, né? Se a remédio ele curasse alguém, os diabéticos eram curados. Não é, entendeu? Você só trata ali a diabetes, você não é curado. Os que tomam pressão alta também, porque o segredo está na alimentação e não no remédio, tá? Mas nós estamos numa sociedade que é muito mais fácil eu tomar um remédio do que eu cuidar da minha alimentação. Essa é a verdade, né? A gente não quer assumir a responsabilidade de se cuidar, tá? Então vamos lá, o que comer após jejum para emagrecer? As proteínas que eu trouxe, tendo frango, peixe, ovos, iogurte natural, tofu, queijo também, entendeu? Vegetais, que é brócolis, espinafre, couve, alface, abobrinha, ricos em fibras e baixos em calorias, né? Gorduras saudáveis, tem abacate, azeite, castanhas, sementes, né? Carboidratos complexos. Legal essa parte do carboidrato agora, tá? O que é carboidrato complexo, né? E integrais, né? Integral vem de íntegro, que é mais próximo da natureza, né? Carboidratos complexos são os carboidratos da natureza, porque eles não são carboidratos puros. Deus, ele é tão incrível, gente, que os carboidratos que vêm da natureza, eles vêm com fibras também, justamente para a gente não ter esse pico de insulina, né? Então, uma mandioca não é só mandioca, ela tem fibras na mandioca, né? Como é que a gente sabe que o alimento tem fibras? Se você olhar a mandioca, ela tem aquelas, como se fossem umas veinhas, assim, aquilo são fibras, né? Então, tudo ali na natureza, Deus pensou muito pra gente, porque Deus não pensou que a gente seria obeso. Não. Deus, todo o nosso corpo, ele é funcional, gente. Todo o nosso corpo. Se o nosso corpo, quanto mais natural a gente tiver, mas ele tá dentro ali da, como é que se diz, do início ali, quando a gente nasceu, a gente vem ao mundo de uma forma, né, natural. O bebê, ele sabe quando ele tem fome e tá saciado, né? Muitas vezes o bebê, ele nem tá com fome, mas a mãe fica enfiando, qualquer choro do bebê fica enfiando comida. Você tá ali rompendo com o ciclo natural da criança, né? Que ela sabe quando tá com fome, quando ela não quer mais, né? A gente força nossos filhos a comer e muitas vezes realmente ele não tá com fome, né? Para vocês verem também, quando a gente fica doente, a primeira coisa que algumas pessoas, né, não tem fome, entendeu? Porque o corpo, todo o processo para curar, a energia ali para curar tá indo para onde está o machucado, enfim. Se eu tô com dor de cabeça, a energia vai para a cabeça. Se eu tô com dor no estômago, vai para o estômago, entendeu? Então a gente acaba perdendo a fome ali, porque tá indo tudo como se diz, a energia toda do meu corpo tá indo para aquele lugar, entendeu? Então Deus, ele é muito incrível. Ele trouxe tudo na natureza que a gente precisa. Então se a gente se perder na floresta, e você tá numa floresta que tem plantas, que tem um monte de coisa, tem árvore frutífera, você não passa fome, você vai ter uma qualidade de vida, você vai ter mais energia ainda, né? Era assim que os antigos viviam, gente. É a gente que foi inventando com a industrialização, né? Não lembro qual foi o ano, mas com a industrialização, a gente foi perdendo esse hábito de comer coisas que vêm da natureza, tá? Frutas com baixo índice glicêmico, se possível, tá? Então, morango, maçã, pera, o melão também tem baixa caloria, se eu não me engano, abacaxi também, laranja. Então, assim, as menores mesmo, que tem baixo mesmo índice glicêmico, só é o abacate, o morango, acho que mirtilo, kiwi. Eu acho que e coco. Agora lembrei do coco. Esses são os que tem baixo mesmo, que é mais gordura e baixo açúcar. As outras tem algumas que são moderadas, tá? Inclusive a maçã, ela ajuda a regular a glicemia no sangue, tá? Por isso vocês me vêm comendo muita maçã, né? Eu tô até sem aqui na minha casa, vou comprar. Porque a maçã, ela ajuda nessa regulação da glicemia, tá? Uma vez eu assisti eu vou mandar novamente, teve uma entrevista com uma, eu não sei se ela é médica, o que foi. Ela falou até mesmo para a gente evitar picos de insulina, se a gente for comer algo que tem um índice glicêmico muito alto, a gente tomar uma colher de vinagre de maçã, que aí evita esse pico de insulina, porque a maçã, ela ajuda nessa regulação da insulina no sangue, tá? Por isso que diabético é recomendado comer maçã, tá? E tem até uma dieta da maçã aí, nunca experimentei fazer, mas eu sei que tem uma dieta aí da maçã. Você come não sei quantas maçãs por dia. Então, por que a alimentação após jejum é tão importante, tá? Durante o período de jejum, o corpo fica em descanso digestivo, reduzindo a produção de insulina e usando as reservas de gordura como energia. Então, o seu corpo produz energia natural. Por isso que muita gente fala, nossa, quando eu estou em jejum, parece que eu tenho mais energia, tenho mais ânimo. É por isso, porque é uma gordura natural. A gordura que vem de fora, a energia que vem dos alimentos, muitas vezes acontece que mais cansa do que te dá energia, né? Porque há picos, principalmente se você come pão, macarrão, essas coisas, dá aqueles picos, daqui a pouco cai, aí você fica cansado. Por isso que muita gente depois do almoço quer dormir, entendeu? E por conta disso, porque há aquele pico, mas daqui a pouco reduz, aí cai a sua energia, tá? E quando você volta a se alimentar, o organismo está mais sensível e pronto para absorver nutrientes. Por isso, a escolha dos alimentos faz toda a diferença. Ou seja, eu fiquei um período no jejum. Quando eu volto a comer, o meu corpo ele absorve os nutrientes, né? Quando eu faço más escolhas sempre, não paro o meu corpo assim esse período de jejum, o meu corpo, quando você pode comer coisas nutritivas, ele não vai absorver. Entendeu? Por isso que os bariátricos, eles não absorvem nutrientes, porque o estômago dele já foi danificado, entendeu? Então, eles comem, muitos deles têm o desvio no estômago, né? Eles comem e vão embora. Não dá tempo.
né, de ficar os nutrientes, vai tudo embora. Por isso que eles têm que tomar vitamina sempre, o resto da vida, eles não podem parar de tomar vitamina, tá? Tem outros que o estômago é cortado, ali, depende da bariátrica, parece que tem 2 tipos de bariátrica, se eu não me engano. Então, assim, a ideia de quando você abre a janela é o quê? Nutrir o seu corpo primeiro. Então, por isso que eu criei aquela frase, saudável primeiro. Ontem, antes de eu ir pro meu aniversário, eu comi aqueles ovos lá, antes de eu ir para lá. Por quê? Porque, primeiro que eu sei que sabia que só ia liberar o almoço 2 horas da tarde, porque já era um combinado lá do buffet, né? Porque eu queria que as pessoas todas chegassem para poder liberar o almoço para todo mundo, para ninguém ficar comer frio. Não, comer frio não ia comer, mas todo mundo comer junto, né? E ia ser churrasco, né? Então, e eu também deixei para comer por último, depois que todos os convidados se serviram, eu fui me servir, né? Tem gente que é ao contrário. Mas a menina do buffet me chamou, eu falei, não, pode deixar todo mundo se servir, e depois eu me sirvo. Então, eu fui comer, já era quase 3 horas da tarde. Então, por isso que eu comi antes em casa. Mas também por conta disso, falei, se me der vontade de eu comer um salgado, o saudável eu já garanti aqui em casa primeiro. Entendeu? Então, foi por isso que eu criei essa regra para mim, saudável primeiro. Se eu vou numa festa, saudável primeiro. Se eu vou sair saudável primeiro, eu fico sempre com isso. Se eu sei que nesse lugar, por exemplo, dia 15 tem aniversário da minha sobrinha, provavelmente só vai ser salgados e almoço de comida de aniversário de criança de buffet, geralmente eles põem macarrão. E eu não gosto de macarrão. E aí, então, o que eu faço? Se eu vou para o aniversário às 7 horas da noite, 6 horas eu como meus ovos aqui, aí eu vou para o aniversário. Aí lá, se eu quiser comer uma coxinha, alguma coisa assim, eu como. Mas o saudável eu já garanti primeiro. Essa é uma regra que eu criei para mim, tá? E aí, evita, né? O jejum, ele evita esses picos de glicose e essa fome excessiva, né? Se você quebra o jejum com pão, doces, massas e suco, né? O suco de laranja, tá, gente? Toma cuidado. Mas laranja não é natural? Mas laranja é fruta, pico de insulina, tá? Eu vou mostrar aqui já para vocês, mas o que vocês precisam fazer? Quando eu abro minha janela, eu tenho que começar pela proteína. Proteína tem que ser a primeira coisa que vai na sua boca. Se você abre na hora do almoço, começa pela proteína, depois pelos legumes e vegetais, para depois o carboidrato. Nessa ordem aí, tá? Isso que eu tô falando para vocês, eu ouvi de uma nutricionista que nem faz jejum. Ela falou que até que come normal. Tem que começar nessa ordem. Proteína, depois vem os legumes e vegetais, por último, o carboidrato, tá? O corpo, né, ele recebe uma carga alta de açúcar e a insulina sobe rapidamente, ou seja, tem um pico de insulina, né? Pouco tempo depois, a glicose cai, gerando fome, cansaço e compulsão. Por isso que dá esse cansaço de muita gente depois do almoço. Comeu aquele pratão de arroz e feijão, e o arroz, né, branco, principalmente, ele dá aquele pico de insulina. E aí a pessoa se sente cansada, com sono, e muitas vezes a pessoa quer comer mais. Cai, né, a glicose cai de uma vez, ela sobe de uma vez, cai de uma vez, e aí a pessoa quer comer mais e mais e mais, tá? E o resultado? O jejum perde o efeito e o emagrecimento trava. Então, se eu não sei me alimentar depois que eu faço meu jejum, o meu emagrecimento ele vai travar e você vai dizer que o jejum não tá funcionando. Não tá funcionando porque a alimentação não tá correta. Entendeu? Então não é o jejum que não tá funcionando, é a minha alimentação que tá inadequada para o jejum, tá? O ideal é quebrar o jejum com proteína e gordura boa. Olha aí que eu falei para vocês. Começa com a proteína. Aí, claro, mas não vou conseguir. Gente, eu agora, o que eu faço aqui na minha casa? De manhã eu cozinho 5 ovos e deixo eles lá. 5 ovos tá ali. Então, para mim começar com a proteína primeiro, já tá o ovo cozido ali, só descasca e como rapidinho, entendeu? Se eu for comer alguma outra coisa, assim, é que é difícil aqui na minha casa, é mais fora, assim, se eu for comer alguma outra coisa. Mas eu já deixo os ovos cozidos. Inclusive, aqueles 3 ovos que eu comi ontem de manhã, eu já tinha cozinhado no sábado à noite. Já estava cozido. Porque se eu não conseguisse parar para poder cozinhar os ovos ali, apesar que ovo é rapidinho, mas eu já deixei eles cozidos. E a gente pode deixar muito ovo cozido na sua geladeira, entendeu? É uma dica aí, que aí você não vai precisar ficar indo pro fogão. Você já garantiu a proteína e aí você pode comer depois algo que você quiser. Por exemplo, eu gosto de comer pão, sei lá, eu quero tomar café, quero comer pão. Vai lá, come o ovo primeiro, aí depois você vai e come pão. Mesmo que você ponha ovo no pão, mas come um ovo cozido primeiro e depois você vai lá e come pão, tá? Então, o ideal é isso aí, quebrar o jejum com proteína e gordura boa, que dão saciedade e manter o açúcar no sangue estável. Então, se você abre primeiro com a proteína e as gorduras boas, você não vai ter esse pico de insulina, tá? A sua insulina ela vai subir gradativamente, que é o certo, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, o que define, né, o resultado do jejum. O jejum bem feito não é apenas o tempo sem comer, mas como você se alimenta antes e depois. A mesma coisa é para você entrar em jejum. Dê prioridade para a proteína, tá? Posso comer carboidrato? Pode. Dê prioridade para os carboidratos mais complexos também, uma batata, uma mandioca, uma batata doce, um inhame, né? Um cuscuz, né? Que o cuscuz, ele, apesar de ter um índice glicêmico um pouquinho alto, mas o cuscuz tem fibras também, tá? Carol, e tapioca? Tapioca, gente, a pior coisa que as pessoas fazem é trocar pão por tapioca. Entre o pão e a tapioca fica com pão. Porque a tapioca, ela tem um índice glicêmico muito alto. E quem tem resistência à insulina é quase com infarto. Eu vi uma pessoa ontem, que é uma conhecida minha, e ela estava comendo ali uma tapioca e ela claramente tem resistência à insulina. Só que eu não vou. Se eu não sou solicitada, gente, eu não dou opinião. Tá? Eu dou opinião para as minhas alunas que me contrataram para isso. Agora, pessoas que eu vejo, assim, até mesmo aqui da minha família, eu não vou ser a chata de falar, está errado o jeito que você está fazendo. Entendeu? Porque eu não fui solicitada. Não cabe a mim, né? Senão eu acabo sendo chata, porque a pessoa não tá querendo a minha opinião, entendeu? Mas eu vi a pessoa ali comendo a tapioca, eu falei que ela tá dando tiro no pé para ela que tem resistência à insulina. Como é fácil a gente ver uma pessoa que tem resistência à insulina claramente? Pescoço mais escuro. Isso é um sinal claro de resistência à insulina, tá?
Então, ela, nesse caso, ela tem. Então, assim, quem tem a resistência à insulina tem que reduzir ao máximo esses alimentos que dão pico de insulina, como pão, massas, doces, tapioca, entendeu? E até mesmo em certos casos, dependendo do nível que você está de resistência à insulina, até o cuscuz é melhor não consumir, tá? A crepioca, sim, a crepioca é melhor, entendeu? Porque a crepioca, você vai usar, ali, geralmente eu fazia com 2 ovos, 1 ou 2 colheres de tapioca. Então, essa, mesmo que tenha a massa da tapioca, é mais proteico. Então, quando você for comer algo, por exemplo, pão, ou até mesmo, claro, mas eu quero comer tapioca, ok, mas a sua tapioca tem que ser bem fininha e a proteína tem que ser mais do que a massa da tapioca. Então, sei lá, se você coloca 50 gramas de massa de tapioca, coloca 70, 80, até 100 gramas de proteína. Então, tem que ser mais, até o dobro ali, tá? Então, se faz o jejum, e quebra com exagero ou com escolhas ruins, o corpo entende como um ciclo de privação e compensação, o que estimula o armazenamento de gordura e compulsão. Ou seja, gente, se eu fizer jejum, mas na hora de eu me alimentar, eu me alimento mal, o corpo pensa o quê? Eu vou passar fome, mas depois ela vai me compensar com comida. Então você está fazendo só uma troca, tá? Então você estimula o armazenamento de gordura, tá? Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, né? O que acontece? Se eu exagero durante o dia, ali na alimentação, quando chega à noite, o meu corpo ele tem 2 alternativas. Se eu não vou fazer nenhum exercício para gastar o que eu comi durante o dia, né? Que não deu para me queimar, meu corpo vai armazenar. Entendeu? Pensa assim, você recebe sei lá, um salário de R$ 1.000, mas as suas contas deu só 600. Você tem R$ 400 sobrando. Você tem a opção, sei lá, de comprar alguma coisa que você quer comprar, ali, alguma coisa, ou, senão, a sua opção é o quê? Eu pego esses R$ 400, guardo na minha poupança ali, armazeno para quando eu precisar. O seu corpo faz a mesma coisa. Se você deu 2.000 calorias para ele durante o dia e chegou no final do dia você só queimou 1.600, ele vai armazenar as 400. A não ser que você pegue e faça um exercício que vai gastar essas 400 calorias. Do contrário, ele vai armazenar. Entendeu? O nosso corpo é muito sábio. Entendeu? Agora, por isso que o exercício físico ele é importante no processo de emagrecimento, porque ele queima calorias. Entendeu? Eu consigo emagrecer sem exercício? Consegue, mas você vai ter que diminuir na comida. Se você é uma pessoa como eu, que gosta de comer, eu prefiro fazer mais exercício para não ter que tirar minha comida. Entendeu? Agora, se pra você é legal, não. Eu prefiro não fazer exercício. E tirar a comida, tá ótimo, né? Cada um vê aquilo que é necessário pra ela. Eu prefiro não tirar minha comida. Eu prefiro queimar mais calorias com o exercício físico, né? Então, assim, se eu vou comer. Por isso que no final de semana, muita gente engorda no final de semana. Não faz exercício no final de semana. Come pizza, come lanche, um monte de coisa. Tem mais calorias. Na semana, não. Tá comendo menos calorias, tá fazendo exercício físico, tá bebendo água, tá tudo. Aí no final de semana, não bebe água, não faz exercício, ainda come besteira, engorda. Porque você vai comer, geralmente come pizza a que hora? À noite. Na hora que o corpo já não tá queimando as calorias. Por exemplo, se eu como, por exemplo, um pão de manhã, meu corpo tem o dia inteiro para queimar aquele pão. Agora eu como uma pizza à noite, meu corpo vai queimar que hora aquilo ali? Vai ficar o quê? Armazenado. Entendeu? Porque seu corpo vai entrar em descanso. Não vai dar tempo de eu prefiro queimar com exercício, né? Eu também, eu prefiro exercício. Eu não tiro minha comida, não. Eu já tô no meu limite, assim, de tanto de comida. Eu já como poucas vezes por dia. Mas e se eu tirar mais comida? Eu prefiro me matar na academia, não vou pro cardio. Entendeu? Então é isso que acontece. O corpo é muito sábio, gente. Eu falo pra vocês que emagrecer é fácil, porque é uma conta matemática. O que é dificuldade é o quê? É nosso emocional, é a nossa mentalidade. Mas se for uma conta básica do emagrecimento, é o quê? Eu queimo mais calorias e como menos calorias. Simples assim. Se eu comi algo durante o meu dia e chegou à noite, eu não gastei, eu vou armazenar gordura. Se eu conseguir gastar durante o dia tudo aquilo, eu vou fazer o quê? Vai estar em estado normal, eu vou emagrecer. Entendeu? Esse é o processo simples e básico, tá? Então, cuidar do que você se alimenta após jejum é importante por conta disso, tá? E se você percebeu durante essas falas que eu falei, de algumas coisas aqui, que você tem resistência à insulina, a alimentação sua tem que ser baixíssima em carboidrato com carboidratos simples, que é o pão, doce, essas coisas. Às vezes faz necessário até tirar, até o seu corpo aprender a regular essa insulina sozinho, entendeu? Se você está num processo que é muito tempo, já sempre comendo essas coisas, é mais saudável você passar, sei lá, uns 7 dias limpando ali a sua alimentação para o seu corpo voltar a queimar a gordura de uma forma mais fácil, depois você vai introduzindo aos poucos de uma forma mais saudável isso daí, tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas é muito radical tirar tudo. Depende da pessoa. Para mim, é melhor eu tirar tudo. Quando eu estou em processo de emagrecimento, eu tiro tudo. Eu sei que muitas vezes eu estou nesse processo de resistência à insulina. O meu corpo, ele armazena a gordura de uma forma muito fácil. Então, assim, eu consigo, gente, ganhar 4 quilos no final de semana. Sábado e domingo. Eu consigo ganhar 4 quilos. Porque o meu corpo, se ele está em resistência à insulina, eu ganho de forma muito rápida. Resistência à insulina, quais os sintomas? Peraí que eu vou terminar aqui, eu já trago aqui para vocês todos os sintomas. E aí, eu trouxe um vídeo aqui só para vocês refletirem aqui, tá? What will your last 10 years? Falar. Eu tô tendo aula na Faculdade de Desenvolvimento Humano, e hoje a professora ela falou sobre algumas questões que começam a acontecer ali no final da nossa vida, né?
Somente quem passou aí dos seus 40, 50 anos, né? É natural que o nosso corpo ele começa a perder algumas funções. Funções dos nossos processos básicos, que é visão, audição, olfato, isso daí. Há uma diminuição de metabolismo e mulher já é prejudicada no metabolismo, porque mulher tem a progesterona, homem não, homem tem testosterona, que ajuda super, por isso você vê um homem perder peso muito mais rápido que uma mulher. A mulher tem a questão da progesterona, e a progesterona já ajuda a mulher a armazenar gordura, tá? E esse processo ali, depois do 40, ele vai ficando mais difícil ainda, tá? Não é que é impossível eu emagrecer depois dos 40, não. Quer dizer que é um processo um pouquinho mais lento depois dos 40. Depois dos 50 mais ainda, depois dos 60 mais ainda, tá? E isso é natural. O corpo vai desacelerando o processo, né? E a professora até falou que alguns idosos voltam até a ser crianças mesmo, de ser pirracenta, essas coisas por conta disso. Porque ele vai perdendo cognitivamente também, tá? Vai perdendo memória, vai perdendo capacidade de atenção. Então, quanto mais rápido vocês cuidarem de vocês, melhor para vocês, tá? Então, eu passei dos 40, você está dizendo que vai ficar mais difícil. Tá, mas não é impossível, entendeu? Vai ficar mais desafiador. Então, por exemplo, se lá com 30 você conseguia perder 10 quilos em um mês, com 40 você vai perder talvez 4, 3, 5, entendeu? Só que se eu manter a constância, eu consigo, entendeu? Então, por isso também algumas pessoas ficam se comparando, mas lá em 2000, não sei quanto, eu perdi não sei quantos quilos por mês, agora não tô conseguindo perder. Olha a sua idade, né? O que aconteceu? Talvez seja isso. A Claudete, começou o primeiro processo de emagrecimento lá em 2017, ela queimava gordura de uma forma muito fácil. A Claudete de hoje tem que se esforçar um pouquinho mais para fazer isso, entendeu? Então a gente tem que olhar qual é o nosso momento aí, tá? E não se comparar, até mesmo às vezes com nós mesmos. A gente tem que olhar o meu momento agora. O que dá para mim fazer? É isso. É essa atenção que você precisa ter, tá? Mas eu trouxe esse vídeo aqui para vocês refletirem um pouco. Prestem atenção. Vou dar um play. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game tag with your grandchild? Está travando? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Oi? Então, eu quis trazer esse videozinho para vocês verem quais serão os seus próximos 10 anos, né? Se você olhar para a vida que você tem hoje, os hábitos que você tem hoje, daqui 10 anos, como que você vai estar? Melhor ou pior? Então, como está ali no vídeo, a escolha é sua. Se eu começo a cuidar agora, daqui 10 anos eu estarei melhor. Se eu vou adiando, daqui 10 anos, como é que eu vou estar? E se tem uma coisa que eu tenho muito claro na minha mente, gente, eu acho injusto a minha filha ter que parar a vida dela para cuidar de mim, porque eu não cuidei da minha vida enquanto eu tinha saúde. Eu acho injusto. Se acontecer alguma coisa, óbvio que a gente não tá livre das fatalidades da vida, como já aconteceu, de eu quebrar o pé, uma fatalidade, né? Mas ainda assim eu quebrei o pé porque eu tinha muito peso, então não foi só a fatalidade, como eu fiz a cirurgia plástica e ela precisou cuidar de mim, entendeu? Então foram questões pontuais. Mas porque eu negligenciei a minha saúde enquanto eu estava apta para isso, aí ela tem que parar a vida dela, realmente ela tem que largar os filhos dela, largar o marido dela para cuidar de mim, porque eu não cuidei de mim, eu acho injusto, entendeu? Então eu penso muito nisso, e meu marido também, porque meu marido é mais novo que eu também acho injusto. Ele, apesar dele ser casado comigo, mas por que eu não posso cuidar da minha vida também? Entendeu? Para que a gente possa viver uma velhice nós dois bem. Eu acho assim, entendeu? A gente tem que também pensar nos outros, nos nossos familiares, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu vou me prevenir agora, para que minha velhice seja melhor, tá? E aí, sintomas da resistência à insulina, tá, gente? Cansaço excessivo, né? Muitas pessoas que com resistência à insulina, elas sentem fadiga mesmo após uma boa noite de sono. Então, às vezes, a pessoa acorda mais cansada, né? Essa dificuldade de levantar, parece que ela tá com, muitas vezes se cobra e fala, nossa, eu tô com preguiça, né? Eu subi com essa preguiça, mas não é, a resistência à insulina, ela causa esse cansaço excessivo, tá? Fome frequente e muito desejo por doce, né? Eu vivo com fome, né? Vontade de comer, e esse desejo vai ser desesperador por doce. Ganho de peso abdominal, né? A pessoa ganha muito peso na barriga, né? Essa resistência à insulina, ela faz você acumular mais gordura nessa região da barriga, pode ser um alerta aí para vocês. Essa dificuldade de perder peso, né? Por isso que eu falo, cuidar do que está se alimentando, né? Quando a pessoa que tem resistência à insulina, esses alimentos que têm muito alto índice glicêmico, pode ser um tiro no pé. Ah, mas minha nutricionista passou isso, né? Mas muitas vezes, essa nutricionista não fez essa avaliação dessa resistência à insulina, entendeu? Depende ali da entrevista, da anamnese que ela faz. Hoje em dia tem muitas nutricionistas levando em consideração, né, o comportamental também, né? Porque quem tem resistência à insulina tem alguns efeitos também comportamentais para essa pessoa.
Mas não ter aquele padrão, né? Eu acho que o nutricionista ele não pode ter uma dieta de gaveta. Ele tem que levar em consideração o indivíduo, né? Por isso, muitas vezes, pedir exames para essa pessoa, né? Para ver como é que tá esses hormônios, a vitamina B12, como é que tá a vitamina D dessa pessoa, entendeu? Porque às vezes está passando uma alimentação que não está suprindo essas vitaminas que a pessoa está precisando. Então, tem que ser uma coisa completa. Não dá para você chegar lá no consultório e a pessoa te dar um cardápio e você só seguir. Não, tem que ser uma coisa mais completa, né? Então, resistência à insulina também, a pessoa, ela tem manchas escuras na pele, que é aquilo que eu falei, aquelas manchas no pescoço, debaixo do braço, que são mais escuras, são um sinal claríssimo de uma resistência à insulina, tá? Às vezes a pessoa, para os outros, parece que é até sujeira, que a pessoa não lava o pescoço, mas não é. É justamente, o nome disso daí acantose nigricans. Essas manchas, ela aparecem no pescoço, nas axilas e em outras áreas do corpo, que está indicando essa resistência à insulina. Queda de cabelo e oleosidade na pele, tá? Resistência à insulina também, seu cabelo pode começar a cair. E também tem essa oleosidade, sabe? Aquela pele oleosa, você passa a mão assim, a pele tá sempre oleosa. Eu tinha isso, gente. Nossa, eu vivia com a pele oleosa, passava maquiagem, minha pele ficava brilhando sempre. E era por conta disso, por causa dessa resistência à insulina que eu tinha. E muitas vezes tem tontura e sensação de fraqueza, né? Porque a dificuldade de utilizar a glicose pode levar a esses episódios de tontura e de fraqueza, tá? Nossa, gente, quando eu era gordinha, eu tinha muito isso. Vira e mexe. E eu lembro que uma vez eu passei mal, trabalhava no Ricoh na época, trabalhava no mercado. E aí eu passei mal no caixa. E aí vieram e me deram um remédio, eu acho que foi até um Doril. Eu falei que tava sentindo dor de cabeça. Aí me deram esse Doril. Gente, eu quase desmaiei naquele negócio. Mas era por conta disso, era a resistência à insulina, eu tava sentindo tontura. Então, assim, quem tem resistência à insulina, tem esses sintomas aí. Depois posso trazer também para vocês uma aula bem completa sobre resistência à insulina, sobre isso, mas também tem efeitos comportamentais, né? Deixa eu trazer aqui para vocês sintomas comportamentais para vocês verem. Vamos ver aqui. Aqui não tá falando, mas depois eu trago para vocês, que eu gosto de pesquisar de lugares mais confiáveis, tá? Mas depois eu posso trazer os sintomas comportamentais também para vocês ali dentro da psicologia que causa os efeitos. Porque a professora hoje estava falando pra gente, que até mesmo essa questão da velhice, ela falando que essa diminuição que a gente tem também faz a gente se comportar de forma diferente e mexe com as nossas emoções também. Então imagina que uma pessoa, por exemplo, que enxerga bem, dentro das possibilidades, de repente, quando passa dos seus 60, começa a diminuir a visão. E aí, muitas vezes, a pessoa pega ônibus errado, vai no banco, não consegue tirar dinheiro, essas coisas, e tem, às vezes, vergonha de falar com os filhos que não tá vendo direito, não tá enxergando direito. Aí, por isso que a gente vê os idosos sendo enganados, né? Porque muitas vezes ele não quer falar para os filhos que tá com essa dificuldade, porque ele se sente fraco, porque tá sempre, ele era independente, de repente ele tá dependente, aí ele prefere pedir para um estranho, aí às vezes ele é enganado por esse estranho, entendeu? Então a gente vai, querendo ou não, diminuindo o nosso ritmo. Por exemplo, depois dos 40, a mulher não vai ter mais aquela energia que ela tinha. Diminui a nossa energia. E aí você quer fazer coisas que você fazia com 20 anos, aí não vai. Aí você se sente frustrada, culpada, sei lá. A Claudete de 2017, a gente ficava 3 horas na academia. Hoje eu fico 1 hora e olho lá. Fico 1 hora na academia. Se o professor passa um treino que tem mais de 7 exercícios, eu quero matar ele. Falando, pelo amor de Deus, antes se passasse com 15 exercícios, eu fazia naquela energia super. A Claudete de hoje, não. É de 5 a 7. Me passa, eu faço tudinho. Mas é porque, né? A questão lá, eu faço por amor a mim. Mas não passa disso, não, porque você vai me irritar se você passar mais que isso. Eu falo isso mesmo pro professor, bem claro. Não passa mais que isso. É 1 hora que eu vou ficar aqui. Quando eu faço cardio, eu fico 1 hora e pouquinho. Mas é 1 hora que eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui 2. Não, antigamente, gente, eu fazia musculação, jump, ginástica, se tivesse step, dança, fit dance, fazia tudo. Eu ficava 3 horas na academia, eu queria fazer tudo. Hoje eu faço o básico por amor e vou embora daqui. Entendeu? Para manter minha massa muscular, para manter meu corpo magro, é para isso que eu tô aqui. Entendeu? Então, a gente precisa entender nossos momentos, entendeu? Porque senão a gente se cobra. Por isso que eu não tô conseguindo voltar pro CrossFit, porque o CrossFit é pauleira, gente. É a Claudete do CrossFit, não sei onde ela ficou, com antes da cirurgia, entendeu? Não consegui mais voltar pro CrossFit, eu tô me respeitando. É isso, é respeitar o seu momento, entendeu? Faça aquilo que tá dentro das suas possibilidades. Se você levar, é isso que eu tô falando pra você. Se eu consigo fazer um jejum de 12 horas, ótimo, faça esse jejum. Se eu consigo fazer um de 16, faça esse jejum. Faça aquilo que tá dentro das suas possibilidades. A minha alimentação que eu consigo é essa daqui, faça essa alimentação, entendeu? Não fica se cobrando por aquilo que você não tem. Olha para o que você tem, dentro do contexto que você tem, e faça o melhor dentro desse contexto. Que é uma frase que eu sempre falo para vocês: fazer o melhor com o que você tem hoje. Se você levar isso para sua vida, você vai parar de se cobrar por aquilo que você não tem. Vai parar de se cobrar por épocas que você não vive mais. E eu tenho muito, muito, muito refletido sobre isso. Sobre algumas coisas que eu estava me cobrando por algo que era uma Claudete do passado. Ela já não existe mais. Até mesmo para a gente viver o novo, a gente tem que morrer pro velho. Entendeu? E isso é bíblico, né? A gente tem que. Não se faz vinho novo em odre velho. Não sei onde que tá isso na Bíblia, mas tá. É bíblico. Não se faz. Não se faz vinho novo em odre velho. Se você quiser adquirir um novo comportamento, comportamentos antigos têm que ir embora. É assim que funciona.
Não dá para você ir para o futuro abraçando tudo que você tem, entendeu? Não dá. Se você não abandonar certos tipos de comportamentos e às vezes coisas que talvez sejam lícitas para vocês hoje, entendeu? Para mim, se eu quisesse fazer o CrossFit hoje, é lícito, é bom, o CrossFit é bom. Só que a Claudete de hoje não quer ficar se matando lá, pegando. Eu pegava 110 quilos no deadlift. Hoje eu acho que eu não consigo levantar 70, entendeu? Aquela Claudete era outra Claudete. A Claudete de hoje quer muito mais qualidade de vida, de descansar um pouco mais, entendeu? É essa pessoa. Então eu tô entendendo quem é essa pessoa. Essa sou eu, aqui, entendeu? Então eu não me cobro mais. Ah, porque lá atrás eu. Não, o que eu posso fazer hoje? É esse. Daí, entendeu? A Regina quer falar? Se você quiser abrir o microfone, Regina, a câmera, o culto da pastora falou sobre isso, abandonar o velho para viver o novo. É isso. Pode abrir o microfone, Regina, se você quiser falar. E é isso, gente. Não tem como. Não tem como você querer viver uma nova história, um novo momento, um novo corpo, se eu não estou disposta a abandonar meus hábitos velhos, coisas que já não fazem mais sentido para mim, tá? E sempre avaliar, mas no passado eu emagreci, tá? Você consegue fazer o que você fazia no passado? Não. Aí você olha para sua vida hoje, eu trabalho, nossa, hoje eu trabalho das 7 até as 7 da noite. No passado eu trabalhava só, sei lá, só 6 horas por dia. Lá eu conseguia. Agora eu não consigo. Entendeu? Ou você vê que vice-versa. Não, no passado eu conseguia fazer só isso. Hoje eu consigo fazer mais. Pode ser isso também. Você tá no momento de fazer mais. Que aí eu trouxe que nem trouxe pra vocês, não puxando a sardinha pra Aline, mas questão. Tem 6 meses que eu tô falando pra Aline. Aline, seu corpo tá pedindo mais. Esse treino em casa já não tá sendo suficiente. A Aline tem 20 e poucos anos, gente. Tá numa idade que o corpo tá naquele pique. O corpo dela não tava querendo mais só treino em casa, queria uma academia. E eu já tava falando com ela nas sessões individuais. Mas ela tava resistindo por conta dos medos dela. Foi só ela ir pra academia, ó. Olha a animação que ela tá. Então ela demorou tanto tempo, foi o processo dela, tá tudo certo. Ela demorou tanto tempo pra desbloquear o que ali estava sendo pontual. E a gente sabe o que a gente precisa fazer. No fundo, a gente sabe. A gente tá resistindo por conta dos nossos medos, dos nossos traumas. Mas no fundo, a gente sabe. Eu posso dizer que ninguém mais do que uma pessoa que tá anos tentando emagrecer sabe o que precisa comer para emagrecer. Não precisa ninguém dizer, não precisa de um cardápio de uma nutricionista para dizer para você que a maçã é melhor que o chocolate. Não precisa. Você sabe, porque você já deve ter feito várias dietas, já tem um monte de coisa. Entendeu? Mas a gente fica resistindo. A gente acha que não é aquilo. Ou às vezes é uma coisa muito pequena. A gente acha, por exemplo, a gente vê pessoas perguntando qual chá eu tomo para retenção de líquido. Aí você fala, toma água. Não, mas água. Ninguém dá valor para água, gente. Seu corpo é 70% água. Se você tomar 3 litros de água por dia, você não precisa de chá nenhum. Olha que incrível. Deus deixou isso na natureza. Entendeu? Então a gente não dá valor para aquilo que é simples, que é pequeno. Mas é essas coisas simples que fazem a diferença no nosso dia a dia. Eu não preciso ir lá comprar whey protein, eu não preciso comprar barrinha de proteína, não preciso comprar iogurte zero, nada disso. Se você se alimentar com frutas, legumes, ovos, ovo, que é mais barato, frango, que é mais barato. Se você se alimentar com aquilo que vem da natureza ali, você tem um processo de emagrecimento que vai durar para sua vida. Não precisa de muita coisa. O básico mesmo, o básico que funciona. Não é clichê essa frase, o básico funciona. Foca naquilo que você pode hoje, tá? Depois, se você puder incrementar, e se precisar, aí sim, mas do contrário, foca no básico. Bora tirar nossa fotinha, gente? Apareçam aí pra gente tirar nossa foto. Eu hoje, gente, nem whey eu tomo mais. Eu já tomei no passado, mas hoje em dia eu falei, o quê? Se eu consigo manter a quantidade de proteína, tirar a foto, se eu consigo manter a quantidade de proteína na alimentação, preciso suplementar com whey. E eu ouvi isso de uma nutricionista. Ela falou, o whey é para quem precisa suplementar proteína. Se você come direitinho, você não precisa. Então, gasto de dinheiro desnecessário, que tá R$250 um pote de whey. Pó de whey eu compro quantas cartelas de ovo? Acho que umas 5, pelo menos, um pó de whey. E dá muito mais tempo. Entendeu? Então é isso, né? Claro que tem gente que prefere e tá tudo bem, né? Até porque tem um docinho ali no whey, vai fazer uma caldinha, alguma coisa assim, entendeu? Mas a gente não precisa de muita coisa, não. Não precisa de muita coisa para emagrecer, para se manter saudável, não. Foquem no básico e naquilo que é possível para vocês hoje, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham entendido. Claro, não consegui entender? Me chama, comenta lá no grupo, me chama no privado. Eu vou ter um prazer em responder vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, tá bom? Tá bom? Beijo, Ju, beijo, Tamires, beijo, Carla, beijo, Regina. Fiquem com Deus e aí até a nossa próxima aula.